Olá meninas, como eu tinha prometido, né, que ia criar esse canal para estar postando os vídeos de ensinamento para quem está iniciando a pintura em tecido. Então hoje vai ser a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo. Aí basicamente eu vou estar ensinando a fazer o fundo da pintura e as folhas, né? Mas a gente vai estar sempre trabalhando durante os outros vídeos que eu vou postar, porque não só com uma primeira aula dá para se aprender a folha e o fundo, mas hoje a nossa aula vai ser voltada mais para esse método, tá? Então, para começar essa pintura, eu vou precisar de clareador incolor, verde oliva, verde pistache e o branco. Então, começando. Com um pincel, eu uso um pincel grande, eu não gosto de pincel pequeno. Eu acostumei tanto a trabalhar com pincéis grandes que eu não dou conta mais de trabalhar com pincéis de numeração pequenas. Então, vamos começar. Com o canto do pincel, né, canto esquerdo, a gente vai levar até o clareador, você vai molhar o cantinho e vai colocar aqui próximo ao desenho. Então você não precisa delimitar porque o clareador é incolor, né? Você começa a espalhar sempre entre o desenho. Você nunca passa ele em todo o desenho. Coloca só na parte que você já vai trabalhar logo em seguida, tá? Aí eu passei o clareador, então eu venho no tom verde pistache, porque a gente sempre começa a trabalhar com a tinta mais clara para o escuro. Aí então com o cantinho do pincel eu venho, pego um pouco do verde pistache, tá? Aí volto para o desenho. Sempre eu começo próximo ao risco, de dentro para fora. E aí eu vou começando a esfumaçar esse verde pistache. Vocês reparam que vai ficar sempre escuro próximo ao desenho. Isso acontece porque para não criar manchas na sua pintura. Por isso a gente começa sempre próximo ao risco, de dentro para fora, tá? Aí você vai arrastando. Em movimento circular, você vai espalhando essa tinta. O fundo também, ele não é fácil de fazer, porque ele não pode ficar aquela nuvem carregada ao redor do desenho, porque senão ele acaba chamando mais a atenção do que a pintura em si. Então, eu vou passando, sempre vou colocando a tinta próxima ao risco, nas profundidades, e vou esfumaçando em movimento circular. Aí agora eu vou passar aqui onde eu não tinha passado o clareador, venho novamente. Nem preciso lavar o pincel, porque o canto que eu peguei a tinta é o mesmo cantinho que eu vou voltar para o risco. Por isso eu não preciso me preocupar. Aí agora eu venho com um tom mais escuro. No caso aqui eu quero o verde oliva. Então eu venho com o cantinho do pincel novamente, pego o verde oliva. E próximo ao risco, eu coloco aquele excessozinho que vai maior de tinta. E vou esfumaçando. Isso o tom mais escuro, ele serve para dar profundidade no desenho, na sua pintura. Mas o que acontece? Essa tinta mais escura, ela nunca pode tampar totalmente a tinta clara que você passou. Aí você vai trabalhando, esfumaçando, em movimento circular, tá? Sempre é importante você trabalhar com pincel em pezinho, nunca deita o
o pincel como se você estivesse escrevendo com uma caneta. Então tá, agora vamos para as folhas, né? Eu vou passar aqui o clareador nessas 3 folhas. Eu sempre uso o clareador só no desenho, na parte do risco, que eu já vou trabalhar logo em seguida, porque ela seca muito rápido. Então, eu vou com o cantinho do pincel, pego a tinta. Sempre eu trabalho com o cantinho do pincel. Vocês também trabalhem sempre com o cantinho do pincel, que você vai conseguir fazer a pontinha da folha. Então, eu centralizo ela aqui, ó, abaixo um pouquinho da ponta, dou uma apertadinha no pincel, dou uma apertadinha e suaviza e puxa. Agora, sempre com o cantinho do pincel, uma pincelada após a outra. Olha, uma após a outra. De um lado, você vai trabalhar com a tinta. Outra coisa muito importante. O lado que você pegou a tinta é o lado sempre que vai ficar para fora do risco, tá? Olha, sempre esse ladinho que tá com excesso, puxa para dentro do risco. Aí aqui, novamente, de um lado da folha eu trabalho da ponta para o pezinho da folha e do outro lado da ponta do pezinho da folha para a ponta. Então, eu venho novamente, tinta para fora e faço a pincelada. Agora, eu vou alternar com um pouquinho do branco para dar uma luz nessa folha. Agora, o mesmo cantinho, né, eu venho e faço aqui o meiozinho da folha. E dou uma acentuada agora na luz da folha. Novamente, olha, eu pego com o canto do pincel, tinta para fora, centralizo e dou uma apertadinha e solto. Mesmo cantinho, tinta para fora. Novamente, né, eu venho da ponta pro pezinho da folha, agora eu venho da pezinho da folha para a ponta. Aí eu vou alternando já o branco para poder dar a luz na folha. Como essa aqui tá por cima, então tem que usar o branco aqui para poder dividir as 2 folhas, dar a impressão que uma tá por cima da outra. Agora, novamente, vou pintar essas outras 3 folhas, venho novamente com o clareador. Venho novamente com o clareador para dar uma umedecida, né? E vamos trabalhar. Canto do pincel, nunca esqueça, né? Centraliza para a ponta, aperta e solta. Tinta sempre para fora, o canto do pincel que você pegou a tinta, ele vai estar sempre para fora. Da ponta pro pezinho da folha e agora do pé da folha para a ponta. Canto do pincel para fazer o meio da folha, né? Aperta e sobe. Essa é uma folha que não é difícil, tá? Aqui agora, novamente, vem do
pé para a ponta da folha. Não esqueça, tinta sempre para fora do risco. Eu tô usando aqui apenas 2 cores para facilitar, porque para não complicar muito na hora de vocês trabalharem, tá? A gente pode estar alternando essas cores em vários tons, de acordo com a cor da flor que você vai pintar. Aí vou pintar agora esse outro arranjozinho aqui das folhas. Isso aqui é uma pintura muito prática, tá? Pressiono e solto. Mais pra frente eu vou estar explicando melhor, né, sobre o efeito de luz e sombra. Mas hoje, como é a nossa primeira aula, eu também ainda não tenho muita prática em fazer os vídeos. Mas a gente vai trabalhando cada dia melhor, tá? Porque fazer o vídeo 100% eu não sei não, mas o que eu puder passar na pintura para vocês, vocês podem estar perguntando, avaliando, mandando suas perguntas que eu vou responder a todos, tá? Eu sempre vou procurar melhorar, porque eu sou muito perfeccionista, gosto de fazer sempre o melhor, dar o melhor de mim, com qualidade. Mas hoje eu sei que não vai ter tanta qualidade, porque é o primeiro vídeo, ainda tô um pouco atrapalhada. Pois é. Mas aqui, como a primeira parte, né, que a gente vai estar ensinando, o foco mesmo é as folhas. Então, vocês têm depois estar acompanhando os vídeos, porque eu vou estar ensinando sempre o passo a passo, a primeira aula, a segunda. De acordo com o que vou postando os vídeos, o grau vai ficando mais avançado e eu vou procurando também estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Agora eu vou pintar essa rosa aqui, mas como o nosso foco principal não é a rosa, tá? Mas eu vou completar esse arranjo, tá? Eu vou pintar ela de branco e vermelho carmim apenas. Olha, aqui o miolinho da rosa, né, que a gente chama de bojo. E o outro lado, quando eu já quero que vai ter um lado com mais luz, eu já vou acrescentando um pouco de branco. Mas esse hoje não é nosso foco principal, as rosas, até porque as rosas já é um grau bem avançado da pintura. É uma das partes mais difíceis que tem para aprender. Tá? Aqui o corpo da rosa, sempre mais escuro também. Você vai espalhando, esfumando essa tinta. E agora a gente vai trabalhar com branco, vamos cortar essa rosa. Mas como eu falei, ela não é o nosso foco hoje principal. Como todo início de trabalho, quando você inicia com um curso de pintura, você sempre vai começar com folhas, o fundo. Então esse é o nosso foco principal, tá? Por isso eu não estou explicando detalhadamente a rosa. Olha.
Então, vou cortar ela aqui. Então, essa é uma rosa com a técnica porcelanizada, tá? A rosa é um dos elementos mais difíceis que tem pra gente estar aprendendo na pintura em tecido. Ela é muito trabalhosa para você entender os cortes, né? Mas a gente vai estar sempre procurando trabalhar para que vocês possam entender. Mas hoje o curso mesmo é voltado mais para as folhas, tá? Mas vocês podem estar mandando perguntas que eu vou estar procurando responder. É isso, meninos. Então, hoje eu não quis fazer um vídeo muito longo para não se tornar chato, né? Então, eu quero abreviar bastante o trabalho, tá? Essa é a primeira aula das nossas folhas, do sombreado, do esfumado. Então, vocês podem estar mandando as perguntas que eu vou procurar estar respondendo a tudo, tá, gente? E vocês verem que eu trabalhei toda essa pintura com um pincel só. Então, é questão de você tentar se adaptar a estar trabalhando sempre com os pincéis grandes, porque o seu trabalho vai acabar rendendo mais e ele vai ficar mais solto, com menos corte, mais movimentos. Porque você trabalhar uma pintura com um trabalho, você vai trabalhar com um pincel pequeno, sua pintura acaba ficando dura e sem movimento, tá? Por isso é bom você estar sempre trabalhando com pincéis maiores. Quem não tem a prática vai procurando trabalhar assim, dessa forma, com os pincéis grandes, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, tá? E qualquer dúvida vocês estejam mandando as perguntas que eu vou procurar estar respondendo, ok? Obrigada e até o próximo vídeo.